Olá, quinto ano. Eu sou o professor Edmilson, estou aqui com o professor Gira. Hoje nós vamos dar aula de língua portuguesa e o conteúdo é Identificação e Diferenciação em texto dos sinais de pontuação, vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, uso de reticências, aspas e parênteses. pontuação. Ponto, dois pontos e travessão são exemplos de sinais de pontuação. Que utilizamos a pontuação recupera recursos específicos da língua falada, como entonação e pausas. Os sinais de pontuação são sinais gráficos empregados na língua escrita para tentar recuperar recursos específicos da língua falada, tais como entonação, jogo do silêncio, pausas, etc. Ou divisão é emprego dos sinais de pontuação. Ponto. Indicar o final de uma frase declarativa. Lembrando muito bem dele. Lembro-me muito bem dele. Ó, o ponto está aqui no final. Esse é o ponto final. Separar períodos entre si. Fica comigo, não vá embora. Aqui poderemos ver que tem dois pontos finais. Porque esse primeiro, ele termina essa frase. Mas como essa frase aqui não é complementar, é o ponto. Porque ela é um novo sentido de frase. Nas abreviaturas, A, V, V e S. Aqui podemos ver que tem pontos de novo, que são abreviaturas de palavras. Os dois pontos. Iniciar a fala dos personagens. Exemplo. Então o padre respondeu: parta agora. Então mostra aqui quando começa dois pontos para a fala do personagem. Então marca dois pontos e vem a fala dele. Parta agora. E antes de apostos ou orações apositivas, enumerações ou sequências de palavras que explicam, assumem ideias anteriores. Exemplo, meus amigos são poucos, Fátimas, Rodrigo e Gilberto. Então aqui apresento os dois pontos. Antes de citação, exemplo, como já dizia Vinícius de Moraes, que o amor não seja eterno, posto que é chamado, mas que seja infinito enquanto dure. Então fala antes da fala do cara, daí aparecem os dois pontos. Reticências. Indicar dúvidas ou hesitação do falante. Sabe, 3 pontos. Eu queria te dizer que 3 pontos. Esquece. Esses 3 pontos aqui, ele estava com a excitação de falar, que como falou ali, e aqui quando ele termina de falar, ele pensa bem e indica dúvida. Por isso que a palavra vem depois esquece. Segunda vez, interrupção de uma frase deixada gramaticalmente incompleta. Alô, o jogo está? Agora não se encontra. Quem sabe, se ligar mais tarde. Esse mais tarde quer dizer que a pessoa não está e que ela não terminou a frase. Então ela é interrupta ou incompleta. Terceira parte. Ao fim de uma frase gramaticalmente completa com a intenção de sugerir prolongamento de ideias. Sua tese, alva e pura, como um foco de algodão, tingia-se nas faces de uns longes cor-de-rosa. Isso é uma frase de Cecília, do livro de José Alencar. Esses 3 pontos agora se devem
porque tem a continuação da frase, mas a frase foi interrompida para colocar aqui e explicar o conteúdo. Quarto, indicar supressão de palavras numa frase transcrita. Quando eu penso em você, menos a felicidade. Canteiros, Raimundo Fagner. Parênteses. Isolar palavras, frases intercaladas de caráter explicativo e datas. Exemplo. Na Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, ocorreu inúmeras perdas humanas. Então aqui ele está abreviando as datas, ó, de 1939 a 1945. Uma manhã lá no Cajapió, Juca lembrava-se como fora na véspera acordará depois numa grande tormenta no fim do verão. O milagre das chuvas no Nordeste graças a aranha. Então aqui é a citação que é colocada a palavra, e essa parte é porque já Cajapió é uma abreviação do que está no meio dos parênteses. Os parênteses também podem substituir a vírgula ou travessão. Ponto de exclamação. Após vocativo. Parte. Rei. Aqui poderemos ver que tem um ponto de exclamação. Parte rei quer dizer assim, ele exclamou o nome da pessoa. Certo? Estava acontecendo alguma coisa. As violetas de Nossa Senhora Humberto de Campos. É do livro, né? Que os pais servem para colocar os nomes dos livros. Após imperativo, cálice, é uma ordem com exclamação, uma ordem de parada. Após interjeição, ufa, ai, tipo quando você vai dar um suspiro muito grande, você usa o ponto de exclamação. Após palavras ou frases que detonem caráter emocional, QP. É uma exclamação, porque ele exclama, que pena que aconteceu algo. Ponto de interrogação. Em perguntas diretas. Como você se chama? Isso é um ponto de exclamação, que é quando tem uma pergunta. Uma pergunta assim, olá, tudo bem? Também é. Toda pergunta tem ponto de interrogação. Às vezes, juntamente com o ponto de exclamação. Quem ganhou na loteria? Eu. Você? Eu. Por que aqui vai os dois? Porque ele clamou que foi ele, mas Fez uma pergunta. e fez uma pergunta. Eu. Bem feliz da vida, né? Quem não ficaria? Até eu ficaria feliz da vida se ganhasse na loteria. A vírgula é usada para marcar uma pausa no enunciado com a finalidade de nos indicar que os termos por ela separados, apesar de participarem da mesma frase ou oração, não formam uma unidade sintática. Exemplo: Lúcia, esposa de João, foi a ganhadora única da cena. Então ela coloca a vírgula para dar um pause na fala. Então Lúcia, ele dá o pause da vírgula. Esposa de João, tem a vírgula, dá mais uma pausa na fala. Continua. Então as dicas. Podemos concluir que quando há uma relação sintática entre termos da oração, não se pode separá-los por meio de vírgula. Não se separa por vírgula. Predicado do sujeito. Objeto de verbo. Adjunto adnominal de nome. Complemento nominal de nome. Predicativo do objeto. Oração principal da subordinada substantivo.
desde que esta não seja apositiva, nem apareça na ordem inversa. A vírgula no interior da oração é utilizada nas seguintes situações: separar o vocativo. Exemplos: Maria, traga-me uma xícara de café. Então, ele colocando a vírgula para ela separar o vocativo. O vocativo é Maria, então a vírgula para separar Maria da continuação da frase. A educação, meus amigos, é fundamental para o processo do país. Então, está separando o vocativo educação e meus amigos do resto da frase. Então, tem duas vírgulas. E separar alguns opostos. Valdete, minha antiga empregada, esteve aqui ontem. Então, os opostos Valdete e minha antiga empregada. Dá as vírgulas aqui para separar elas. Separar o adjunto adverbial antecipado ou intercalado. Exemplo: chegando de viagem, procurei por você. Então, aqui está a vírgula para separar chegando de viagem. As pessoas muitas vezes são falsas. Então, estou separando as pessoas muitas vezes são falsas. Separar elementos de uma enumeração. Precisa-se de pedreiros, serventes, mestres de obras. Precisa é um elemento de enumeração. Isolar expressões de caráter explicativo ou corretivo. Amanhã. Ou melhor, depois de amanhã. Podemos nos encontrar para acertar a viagem. Amanhã e ou melhor, depois são expressões explicativas ou corretivas, uma das outras. Separar conjunções intercaladas. Não havia, porém, motivo para tanta raiva. Não havia, porém, motivo para tanta. Tanta é separação, porque elas são frases opostas. São intercaladas. Separar o complemento pleonástico antecipado. A mim nada importa. Mim e nada importa. Isolar o nome de um lugar na indicação de datas. Belo Horizonte, Rio de Janeiro de 2001. Está separando a data do local. Local e